Olá, meus queridos! Hoje eu vim aqui aproveitando o desafio de coluna que eu estou fazendo com o público lá do meu Instagram, com os alunos que entraram. Vamos falar sobre mobilidade de coluna. Vocês sabem que eu estou sempre falando para vocês aqui da necessidade de segmentação de coluna. E eu quero trazer aqui um exemplo de exercício muito simples. Parece até assim bobo, mas faz muita diferença no sentido de trazer conexão neural para o movimento, tá? Porque a gente sabe que o movimento não é somente o fato do movimento em si. O fato de ativar essas conexões, essas terminações nervosas é fundamental, principalmente em uma fase onde os nossos alunos perdem cada vez mais consciência corporal. E, como consequência, a mobilidade é consequência disso. Também se perde conexão neural de como é o movimento. Um dos exercícios que eu passei para eles nesse primeiro dia, eu quero passar aqui para vocês, que é um exercício muito simples, é utilizando de uma meia. Eu utilizo essa meia para trazer feedback sensitivo, além do feedback verbal de falar para ele movimentar a coluna, porque o feedback sensitivo, ele é uma segunda porta de entrada para conexão do movimento, tá? Isso eu ensino lá no Promove alguns exercícios, como por exemplo, como ensinar o aluno a agachar, como ensinar o aluno a utilizar do quadril ao invés da coluna para muitos dos movimentos, como o stiff, como o deadlift, dentro de um treino de força, né? E vamos falar sobre a coluna em si, tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar de uma meia, que vai ser um rolinho, e eu vou colocar esse rolinho na minha coluna. Aqui na minha coluna, eu tenho bem no centro da minha coluna esse rolinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para que o aluno, ele faça um movimento dentro da respiração, de fazer pressão da minha lombar, daquele ponto da lombar contra a meia. Desta forma, ele vai ter flexão dessa vértebra lombar e depois ele vai fazer extensão dessa vértebra lombar, tentando tirar a pressão dela sobre a meia. E qual que é o ponto crítico aqui? É ele aprender a fazer isso, é trazer essa conexão de trabalhar de forma segmentada cada uma das vértebras. Então, eu vou pedindo para ele caminhar com a meia ao longo de toda a coluna, tá? Sem fazer movimento da pelve, porque aqui eu estou com a meia na minha lombar, então a chance dele querer utilizar da pelve para fazer o movimento é muito grande, tá? A gente vai conduzi-lo a não fazer isso. Então, eu não mexo a minha pelve e o movimento vai ser somente na lombar, depois somente na torácica. Na torácica, eu subo e para acessar melhor a torácica, o movimento vai ser menor, mas eu me abraço desta forma, de forma a tirar as escápulas do caminho. Então, eu vou ter um movimento mais singelo, ainda assim acontecendo, de forma a trazer principalmente mais conexão nervosa, conexão neural para junto do movimento aqui na parte periférica em si, tá? Coloquem em prática isso. Sugiro que vocês façam isso, vocês também, é um ótimo treino de mobilidade e para trazer mais consciência para o seu aluno, para o movimento, para o exercício, para o corpo em si.